All right. So, shall we start? Yeah, I think so. I'm here on Facebook but I cannot see myself here anyways. Okay. I think it will pop up in a minute, but it tells me it's live. So here we go. Yes, I can see it on there. Can you see? I can, yes. Okay. The wonders of technology. Yeah. Yeah, and it's improving and changing all the time. I bet very soon we are going to have like this bilingual. Probably there's gonna subtitles or like a translation immediately. When either you type or you talk. So it's going to improve, I guess. So I cannot see the people, but okay. I'm going to be translating, so eu vou traduzir a conversa com o Frank. It's a pleasure to be here, and I would like to thank Frank for his time and generosity for this opportunity to be talking to us. Estou agradecendo ao Frank a oportunidade da gente conversar, a generosidade dele. E a gente tem público bilíngue, né? Brasileiro, portugueses, americanos, ingleses. We also have people from the US, England, Portugal, and all over Brazil. So we are going to try to make this, a fun chat. Thank you. Hi there, Fernando. Thanks for having me. It's great to chat with you. It's been a while since we spoke. That's true. Ele está falando que faz tempo que a gente não conversa nem ao vivo assim pela internet, não se encontra pessoalmente. Desde dos congressos dos Estados Unidos, since the conference in Boston and UAC in Kansas City. That's right. Back in 2008, we met for the first time, and I came to see your talk at the NCGR. You were doing a talk on your research. So it's been a while since we've seen each other. Verdade, ele estava visitando esse encontro internacional na Kansas City. Nós nos encontramos e foi aí que nos conhecemos, e depois ele assistiu uma palestra minha no encontro em Boston em 2010, 2010, I guess. It was in Boston. So I'll be talking about the data collecting. Eu fiquei surpreso quando eu conheci o Frank, porque eu sabia, quando eu vi o nome dele, Frank Clifford, eu lembrei do banco de dados Clifford 2000, que está embutido no software SolarFire. Eu falei, então é você que faz isso. Eu achava interessante porque já uma amiga minha, Frances McVoy, da NCGR Boston, lá do grupo de Boston, ela era colaboradora desse grande, né, que hoje todo mundo utiliza, o AstroDataBank. So it was a surprise to find out that you were a data collector, which must be hard. Well, I worked with Lois Rodden for many years. I never met Frances McAvoy, but obviously I knew of her research and her dedication. Ele trabalhou com a coordenadora, que é Lois Rodden, yes. Loden. Rodden, a coordenadora do projeto. E a minha amiga e professora, Frances McVoy, ajudava também, colecionando nos cartórios as datas e horas de nascimento, e o Frank fazia isso também, ajudando. Então, o banco de dados dele está embutido no SolarFire. That was a long time ago. I think SolarFire collection was 1997, and I updated it a little bit, but that was over 20 years ago, of course. Ele começou, não sei quanto tempo o SolarFire existe, né? Já está na versão 9, mas foi bem lá para trás, em 1997, que ele começou a colaborar com essa coleção de dados. Okay. Yeah. And okay. Yeah, I stopped collecting data a long time ago. I still do it, but other people have taken over that role. I've been very busy teaching and writing, but it was my first love and my first introduction really to the world of astrology. Então faz tempo que ele mesmo parou de fazer essa busca pelos dados astrológicos de celebridades, porque muitas outras pessoas começaram a fazer, e ficou mais fácil, né, com a internet, de achar algum desses dados em cartório
né? E agora ele está muito ocupado com o que a gente vai falar, o próximo assunto, que é sobre a editora da publicação dos livros dele e de outros astrólogos, a escola que ele tem em Londres, as palestras e os cursos que ele dá em outros países e até continentes. So yeah, we can talk about it, maybe about this, your travelings for teaching and lecturing, probably all over the world you have been now. Yes, I keep a note of the countries, otherwise I would forget. But I think it's been about 14 or 15 in the last 5 years, maybe. So it's been a great opportunity. Including China, Australia, Mexico. Yes, and anywhere else. Bali. I'm going to Germany in a few months' time, and Bulgaria. So lots of places. Yeah. Ele está dizendo que faz uns 5 anos que ele tem viajado para congressos e também para dar aula, para dar cursos em pelo menos 14 países, né? E eu lembro bem que ele chegou a fazer isso na China, né? Está sendo desenvolvido a astrologia ocidental na China, também na Austrália tem um grupo lá, em Bali, onde mora um amigo nosso, o Alan Oken, na Bulgária e vários outros países. Talvez México também, talvez um dia aqui no Brasil, maybe someday here in Brazil as well. I've never been to Brazil. I've been to so many countries around the world, but never Brazil, and it's on my list. Yeah. Ele espera que sim, que ele possa vir aqui, conhecer e participar, né, de algum evento astrológico ou curso, né? E also Argentina is so close. Buenos Aires is a big center for astrology. It's very close by airplane, of course. Okay. So just a question. Have you ever met Alan Oken in Bali when you were there? No. I'm not sure he was there at the time. He might have been traveling, and he was doing a lot of lecturing, but no, I didn't meet him. I met him in London. He came and gave a talk for my student conference, probably about 10 years ago. Yeah. Ok, ele não teve essa oportunidade de encontrar o nosso colega, que eu acho que vocês conhecem aqui também no Brasil, tem editoras traduzido, o Alan Oken, que mora agora em Bali, mas ele é dos Estados Unidos, já deu aula em Portugal e na Inglaterra também, onde ele conheceu, onde ele o encontrou. He was at UAC as well when we were there. Yes, I think he's probably been to every major conference in the world, I think, over the years. Yeah. So next, I would like to find, how do you find time to write books doing all of this? Well, I think astrology for me is about discovering your life purpose. And when you discover that your life purpose is astrology, it becomes like doubly exciting. And I think many people get obsessed very easily and quickly with astrology. I think we all have when we start to learn it. Ele disse que quando a gente é apaixonado por um assunto, né, ou por uma carreira, ou propósito de vida, como é a astrologia para ele e para muitos de nós, ele acha que a gente se envolve quase obsessivamente com todos os aspectos da profissão, inclusive escrever e publicar livros. And I love to write, but like most people, I find writing difficult, and I'm not a natural writer. Some people can sit down in the morning and type out. I have to write when I feel like it, when I feel ready. So I'm by no means a natural writer. So you have to be disciplined then. Yes, indeed. Or just go when it feels good, and I have a deadline. Yeah, because that's what they say. Writers usually are introverts. They are fine and happy to be alone, long hours. Yeah. Ele diz que não é uma coisa natural, ele não é um escritor natural, como introvertidos, que adora, tem aquela disciplina de acordar de manhã e escrever, ele tem, mas para ele, quando ele sente a vontade, ele senta e começa a escrever, e já publicou vários livros. Então, é um aspecto a parte do lado extrovertido dele. But as you know, when you find something you really love to do, it doesn't ever feel like hard work. It feels
sometimes it is hard work, but it doesn't feel like it's a burden. It always feels that it's a privilege to be teaching, to be consulting, or to be writing. Ele disse que, como todas as coisas que a gente gosta de fazer, então, quando tem uma tarefa, uma obrigação, a necessidade de escrever ou fazer alguma coisa que pode parecer trabalhoso ou difícil ou entediante, no fim acaba sendo, tendo uma recompensa, um prazer, e a gente consegue. But don't you think that some temperaments more than others, some zodiac signs more than others, can find this energy, motivation to to put into action? Do you mean? Desculpa. Oh, sorry, I'm translating the question. Acha que existe algum tipo de temperamento dentro da própria astrologia, signos que ajudam a gente a achar essa energia extra, essa motivação para fazer essas coisas? No, I think when you find your vocation, when you find something you really love to do, I think then the energy comes and you follow what you want to do. I think being bored is a crime, and I love to keep busy and with new challenges, but it comes down to loving what you do. I think that's the biggest motivation. I see, but you do have a lot of fire I've got mostly air, but fire and air, hot air, yeah. Hot air. I think airs like to talk and maybe write. I don't know. Fire has the passion, but you need something else. Maybe air and earth to write down. I don't know. Yeah, I agree. Yeah. O Frank, ele não discorda um pouco de mim, dizendo que qualquer pessoa de qualquer signo, de qualquer temperamento, se ele tiver essa paixão realmente pelo que está fazendo, no nosso caso é a astrologia, que você acaba achando motivação e tempo para fazer o que tem que ser feito, para escrever os livros, dar palestra, viajar, fazer cursos, enfim, que ele acha que ficar parado e entediado é quase um crime. Então, ele está sempre ocupado com as atividades dele. Aí eu falei se ele não achava que isso tinha a ver um pouco com a qualidade do fogo que ele tem. Ele tem fogo no mapa astrológico e também signos de ar, o que acho que ajuda muito nessa parte de comunicação. I also think there are just many different types of astrologer. So there's no one sign or placement in the chart that reflects a good astrologer. We all have different motivations and different needs from the subject. So there's no signature. Nisso a gente concorda. Ele acha que há vários tipos de astrólogos, como outras profissões, né? Uns se interessam mais por uma coisa, se dedicam mais para outra coisa, algum aspecto, né, da astrologia, seja curso, pesquisa, livros. I agree. I think when we start to learn astrology, we want to find simple rules so we can understand how people are, but people are very complex, and I don't think there's no one chart that represents a good astrologer or a good politician or a good surgeon. It just doesn't happen like that. Okay, so, I'm going to translate, but I leave you with a question. So that makes vocational astrology very hard to pinpoint a career, but I will translate later. Ele está dizendo que a astrologia é bastante complexa como ser humano, então a gente tem sinais no mapa astrológico, mas não uma assinatura, uma fórmula pronta, uma fórmula, né, culinária que vai dizer que esse sim é um bom escritor, um bom político, um bom astrólogo, isso, aquilo, tudo. Aí eu perguntei para ele, então, se ele concorda que, devido a essa característica moderna, se não torna a astrologia vocacional mais difícil para se encontrar uma carreira ou emprego. So it can make it difficult, but I think if you're trying to find a link between the perfect placement and the perfect job, you're missing the point. To me, the birth chart talks about your energy, your motivation, your skills, and your talents.
Ele está dizendo que o mapa astrológico indica realmente assim as suas habilidades, as suas paixões, motivações, os desejos, mas não necessariamente que vai indicar uma carreira, uma profissão exata na qual você tem que se enquadrar, mas que realmente a astrologia vocacional não é tão fácil quanto parece. And when you understand somebody's motivation and their talents, then you can understand where best they can use those. But there's no perfect chart for a lawyer or for a writer or for an astrologer. I just think it doesn't work like that. Isso me faz pensar um pouco nas estatísticas que as pessoas gostam de fazer para achar mapas perfeitos de profissionais de carreira, mas ele acha que realmente, dependendo de cada pessoa, da energia que ela expressa, do interesse enfim, de vários outros aspectos de personalidade que vão indicar, que vão nesse diálogo com o astrólogo que se vai pesquisar ou investigar a melhor carreira, ou melhor profissão. Sometimes even is a vocation, a career at the time of consultation, but people can change within 10 years. Yes, I think people have a lot more choices these days to follow what they can or what interests them. I think if you understand the general or specific energy of the birth chart, then people understand maybe they're a born salesperson, or they're born to drive up interest or energy in things. Then find something they're interested in and put that talent into it. It doesn't matter what they do; they'll just, as long as they're bringing their talent and their personality to their job, they'll usually make a success of it. Eu perguntei para ele se ele não achava que, por exemplo, as pessoas podem estar interessadas numa carreira, numa profissão, em diferentes idades da vida dela, e quando vem para a consulta está interessada no emprego, numa certa carreira, mas depois de 5, 10 anos ela pode mudar, e ele fala que ele concorda, ele diz que realmente isso depende muito hoje facilitou muito as escolhas de carreira, né? E até durante a pandemia isso foi completamente anulado, mas que ele acredita que as pessoas podem a qualquer momento colocar qualquer habilidade, qualquer desejo, né, vocacionado, seja em qual área, dentro de um interesse específico, de uma carreira em que a pessoa já possui, que já está atuando, ou mudar completamente de carreira. Actually, the pandemics changed all of that, right? A lot of people lost their jobs, and now people are doing online stuff. So this. My feeling with the pandemic is that it's you can get engaged in the larger picture and be angry at people, be frustrated with the rules and the regulations. Maybe that's an important thing to feel, but also astrology is very good at getting us to reflect at what we can do for our own personal lives, our professional lives, and focus on that. And it's important to look at the bigger picture, but see what this pandemic is inviting us to change about our daily lives and our inner world. Okay, we're going to talk more about this, the pandemic and the lifestyle, but I'm going to translate now. Ele acha mesmo que a pandemia trouxe numa larga escala e numa forma macro muita frustração, muito descontentamento, e isso inclui inclusive as mudanças que teve, né, em ambientes de trabalho, né, perda do emprego, mas que, se a gente for ver num aspecto mais pessoal, mais íntimo, é uma oportunidade da gente refletir sobre tudo que a gente fazia antes, sobre a habilidade que a gente tem para se adaptar para novas realidades, incluindo dentro da carreira e da profissão que a gente está fazendo agora, ou que as pessoas vão conseguir conquistar no ano que vem, por exemplo.
Okay, so we can talk more about, the pandemics, either astrologically or how you sense this, because you saw this from, the London perspective. People in Italy saw the different way, and USA, Brazil, China, Spain, so many differences. Differences in what? And how people reacted, how people felt how to be confined, Yeah. or to follow authority orders. Yeah, I think there's always a place for anger if it gets things changed in society. That's extremely important. But a lot of people feel frustrated, and the anger is going towards people they love or towards people they don't know. And I think this whole year is an invitation to engage, if you can, to engage with what it is you truly want in your life, because I see it as a Pluto thing, definitely a Saturn-Pluto transit, but also it feels very Pluto in its energy. And I would translate that, but also to think about that, since you're talking about frustration and anger, so we can imagine now Mars transiting in its own sign for so long, and back and forth, retrograde, and in square to all of them is really not easy, especially during a pandemic. I'll be back. Ele falou realmente que eu disse que cada país, cada cultura, cada país, cada cidade, cada governo lidou de forma diferente com a pandemia. Mas ele insiste que muitas pessoas descobriram como lidar com a raiva, como lidar com a frustração por limitação, por mudança, pelas tragédias, e que infelizmente essa energia negativa se expressou mais nos relacionamentos pessoais, com pessoas que estavam morando juntos em seus relacionamentos, e ele considera realmente que toda essa simbologia está ligada a Saturno e a Plutão, que a gente sabe que estão, né, nesse encontro no final de Capricórnio. E eu adicionei, quer dizer, perguntei agora, a próxima pergunta foi falando que, para complicar, o próprio Marte, o planeta Marte, né, o planeta vermelho, nosso vizinho, que está transitando no seu signo de conforto, né, o que ele rege diurnamente, que é Áries, nesse tanto tempo, né, por vários meses, e nesse movimento retrógrado que vai ainda desafiando numa quadratura esses planetas Saturno e Plutão em Capricórnio. Então, isso só veio a complicar, né, e vamos ver o que ele fala. So, about Mars and all the stuff. Well, I think more importantly, this whole year has felt like a major Pluto transit, in the sense that Pluto can feel often non-negotiable. Feels like there are things we can't do about. There are things that we can't negotiate. There are things that we feel powerless against, and yet in that moment we have to work on what we can. The change that we can make in our lives and around us. So it feels very Pluto. I call Pluto the Godfather. It makes you an offer you can't resist, and it does feel very non-negotiable. You say Godfather like in the movie, or? That's right. Yes, where Okay. he makes you an offer you can't resist. You have to take it. Yeah. Oh, I understand. It's like more an order than an offer. And this non-negotiable, do you think that it fits in the word fatalist? Like in old age astrology, they say that's going to happen, and the Greek tragedy, let's say. Oh, it's something that's fated. I don't know. I don't know about that, but I do know that we have to deal with it anyway. Ok. Isso é uma coisa interessante que ele está falando, e eu acabei completando, que ele disse que essa energia já vem vindo, quem conhece um pouco, né, por muitos anos, Plutão transita no signo, e agora em Capricórnio, ele está transitando, e ele tem essa energia de não negociar, quer dizer, com ele não tem a conversa, é como assim, o
poderoso chefão, né? Um mafioso que, quando ele faz uma oferta, te dá um trabalho, uma tarefa para cumprir, não é geralmente um convite, um pedido, é uma ordem, quer dizer, não dá para recusar, né? Porque senão vai ter consequências para você. Aí eu perguntei se isso não tem um pouco, Plutão não tem um pouco o tom fatalista, ou esse destino marcado como nas tragédias gregas, né? Ou como os antigos viam a astrologia, e ele falou que ele não tinha pensado nisso, mas possivelmente é uma coisa assim, não tem como fugir a esse encontro de Plutão. The two planets involved all year, of course, are Saturn and Pluto, and both of them in their way have a relationship to endings. So Saturn really is like the ending, the death, the finality. Pluto is what happens after everything has ended. How do you rebuild? How do you restructure? So this year is very, very Saturn-Pluto in the sense that the old patriarchy is dying. Ele disse que essa energia de Saturno, que coincidentemente está agora transitando também com Plutão, teve esse encontro, os dois têm essa energia e simbolismo de finalidade ou do fim de alguma coisa. No caso, Saturno em Capricórnio, a sair a cada 29, 30 anos, né? Tem essa cobrança sobre patriarcado, e Plutão tem essa energia não somente de término, mas de alguma coisa que renasce depois de uma outra forma. Então, o trabalho de Plutão vai ser o que vai ser reconstruído, o que vai ser criado depois do final dessa destruição de ordem, essas coisas assim. Actually, I would take this opportunity to think about that soon. Saturn is going to enter ingress Aquarius, as it did shortly, and then meet with Jupiter. So next year is going to still be, Saturn and Jupiter. But in few years ahead, Pluto is going to be there too in Aquarius. So all this energy of Capricorn will shift, but both of them will be transiting Aquarius, the next one. That's right. Yeah. I think the key to this year is the demolition of the old guard, or at least the very beginning of a new way of doing things. I watched a little bit of the presidential debate, and it felt like two dinosaurs standing there. And I thought it's probably the beginning of the end of that type of politics. I think it's going to take quite a while, but I know things are no longer binary, but, Capricorn is a feminine sign, and Saturn is considered by many to be a feminine planet. And the Pluto-Saturn feels like it's the death of a particular way of seeing that sign or society, and maybe the emergence in the next few years of a more feminine energy, a more right brain type of energy. Eu perguntei para ele, eu falei que ia aproveitar esse gancho, que ele estava falando de Saturno, Plutão, dessa conjunção. Eu quis dizer que em poucas semanas, poucos meses, Saturno vai ingressar novamente em Aquário, não é, como ele fez, e depois se encontrar com Júpiter no primeiro grau de Aquário, coisa que é raro, né, os dois se encontrarem não só no signo de ar, mas em Aquário. Nós vamos falar disso depois. Desculpa. Eu também quis dizer que depois que os dois ingressos, que Saturno vai fazer esse trabalho em Aquário, como fez em Capricórnio, Plutão também vai sair de Capricórnio e ingressar em Aquário, trazendo todas essas transformações que a gente vivenciou, né, ou que está vivenciando. E ele diz que realmente essa conjunção, essa proximidade que eles têm, esses planetas em Capricórnio, está demolindo essas antigas, velhas estruturas, e o que faz lembrar no debate
presidencial dos Estados Unidos, onde ele disse que ambos os lados ele via como se fossem dois dinossauros ainda lutando pelo poder dessa velha ordem, realmente, né? E que com essa transição para tudo, né? Os planetas lentos, tudo acontecendo em signos de ar, em Capricórnio, que a gente vai deixar de ver essa questão binária, sabe, do claro e do escuro. E ele acredita que, ele diz que alguns astrólogos consideram a energia de Saturno feminina, assim como Capricórnio é um signo feminino, e Plutão, então ele acha que o feminino vai ter uma importância maior durante esse novo ciclo, né? A sociedade vai ter que descobrir novos valores. Let me think, I was thinking about something about, oh yes, and this is a historical moment because we are gonna, witness this meeting, this conjunction of Saturn and Pluto after 800 years in a air sign in Aquarius. It hasn't happened in 800 years, ending a period of 200 years of great conjunctions in earth signs of Jupiter and Pluto. And also, on top of that, the first time in human consciousness after the discovery of Pluto in Cancer is the first time you're going to experience Pluto in Aquarius. Yes, so indeed. For yes. me, this is historical. It's a major. It's, Well, the sign Aquarius is linked, obviously, to society, to a principle that unites people. With Saturn and Jupiter conjunct, we really are going to have to rewrite the rules of society. And Aquarius is also a sign of distance. So it's not like next year everybody will come back and be very close again. It suggests that there will be new rules in society and a lot of distance, a lot of separateness. Individuality and long distance, like we're doing now, conversations in... That works, but for human contact, it feels like it's going to be a move away from that. Ele está dizendo, né, eu fiz essa colocação de que não só a gente vai estar experimentando depois de séculos, né, essa conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Isso aconteceu mais ou menos há uns 800 anos atrás e vai acontecer agora durante 200 anos nos signos de ar, em Aquário, Gêmeos e Libra. Nós vamos estar sendo testemunha disso, a civilização, a nossa cultura. E no topo de tudo isso, vamos ser testemunhas também de um evento histórico que é experimentar a energia de Plutão em Aquário pela primeira vez na consciência humana desde que Plutão foi descoberto em Câncer. Ele foi descoberto em Câncer, então, na realidade, a gente não tem acompanhado, enquanto astrólogos, a gente não tem acompanhado a transição dele nos signos anterior a Câncer, que é Gêmeos, Touro, Áries, Peixes e Aquário, como vai ser agora. Aí ele me respondeu, now translating what you said, que Aquário é um signo de grupos, um signo de humanidade, do coletivo, mas é um pouco um signo de distância também, distância social ou de individualidade, não esse contato tão próximo como a gente está vivendo na pandemia, não é? Ou relacionamentos assim como a gente está fazendo agora, nós todos aqui, né? Cada um na sua casa, usando a tecnologia. E ele acha que a passagem de Júpiter e Saturno por Aquário vai nos ajudar a definir novas regras de convivência, novas regras de sociedade. Ele fala isso, né? Aquário é um signo de sociedade. Ok. You can hope on a positive side that when Pluto moves into Aquarius in a few years from now, there will be a coming together of nations. But the cynical part of me thinks that it will be more about how one government can control the people. So there's a part of me that's hopeful and a part of me that's a little bit cynical about what that could mean for societies. Ele disse que vendo de uma forma positiva, que o trânsito de Plutão em Aquário, que vai acontecer daqui a poucos anos, né, vai afetar não só os indivíduos pessoalmente, mas também as nações, né?
e que, de um lado otimista, esperançoso, a gente acha, então, que as pessoas vão ter um outro tipo de relacionamento enquanto sociedade, não sei, essas questões de fronteira, mas a parte, né, cínica dele, ou a parte um pouco duvidosa, disse que teme que essa questão das nações sobre a energia de Plutão vai ser aquela briga de ver quem é que vai controlar a outra nação através de todas essas questões ligadas a Aquário e a Plutão, né? Que é submundo, que é tecnologia. I have to agree with you in that, because it's not going to be like heavens, like pink and blue, technology. We have the hackers already working, those, all this, what you call the analytics working in elections. So this is pretty much already, I guess. Yes, I think that Neptune in Pisces has been very much about the dissolving or dissolution of people's privacy. And I wrote about this in the Heart of the Chart book back in, I think, 2010 or 2011, how the big invasion would be not alien invasions that we would discover, but it would be an invasion of privacy, and that people would be very strongly manipulated in that Neptune in Pisces current that we'll get swept up in. You say one word on social media and then there's an advert advertising that product very soon. So we are being very manipulated, but it's something that we just need to be aware of if we want to. I agree with you. So I'm going to be translating that, but I'll leave you thinking about this. Also talking about, those planets in Aquarius, if it really has something to do with the UFOs, the extraterrestrial contacts, or something from the past. If you think that also is possible, I'll be back. Ele falou que aquilo que eu falei também da falta da manipulação das nações através da tecnologia, ele acha que isso também tem a ver com o trânsito de Netuno por Peixes, que é o planeta moderno que rege modernamente o signo de Peixes, e isso também tem a ver um pouco com a dissolução da privacidade, sabe, dessa falta de limites, de barreiras, né, da manipulação. A gente vê nas redes sociais as pessoas mostrando uma coisa que não é a realidade, as pessoas falando alguma coisa. Então, invasão de privacidade, não é? Quer dizer, toda essa tecnologia, as câmeras, os microfones, quando você digita ou clica alguma coisa, o interesse em um produto, depois vem a propaganda daquele produto para você, né, sem você ter pedido. Então, ele diz que, além dessa parte de Plutão, também ele acredita a Netuno em Peixes. E agora a gente for falar também, acabei de perguntar, já que ele falou que essa invasão não necessariamente extraterrestre, mas a invasão da privacidade através das redes, né? Eu perguntei o que ele acha desses trânsitos em Aquário, com Júpiter, Saturno e depois Plutão, se realmente a gente vai ter alguma coisa relacionada a extraterrestres. Ok, UFOs. So aliens, I don't know. I think if you speak to anybody who's researched UFOs and aliens, they'll tell you that the governments already have a lot of evidence. It's not an area that I know much about, so I tend not to comment on things I don't know much about. But maybe Aquarius is, the Aquarius Pisces part of the zodiac certainly seems to be linked to life on other planets and us being connected. I would prefer that the focus of the planets in Aquarius would be to our fellow human beings and also to the animals. And one day I imagine, maybe centuries from now, maybe, people will look back and say, people used to eat animals.
Can you believe? Now we speak to them. Now they're part of our families, and we have ways of connecting and communicating with animals. So I really hope that's one of the shifts that takes place. But I think it's going to take longer than my lifetime to see that. But I would love that to be the Aquarian thing, where it's not just people, but it's also the other inhabitants on our planet that we get to respect in new ways. Falando dos UFOs e dos extraterrestres, dos aliens, ele disse que é uma área que ele não conhece, não pesquisa, mas que certamente já existe evidências nos governos sobre todas essas aparições ou coisas, eventos do passado, das últimas décadas, que estão sendo reveladas ou pesquisadas. Entretanto, ele concorda que toda essa relação com outros universos, outras dimensões, isso tem muito a ver com Aquário e Peixe, os últimos signos dos zodíacos, né? Essa coisa que elementos que saem, né, do nosso planeta, que já estão numa outra dimensão, mas ele prefere focar essa dimensão da passagem do Plutão dos outros planetas em Aquário como se fosse um foco na humanidade, no homem, no ser humano, né? Seu valor, seus direitos, suas capacidades, e ele espera pessoalmente que daqui a muitos séculos, não sei, né, que os habitantes, os humanos do futuro vão olhar, né, historicamente para a nossa época e ficar admirados de pensar que a gente matava e comia animais, já que no futuro os animais vão ser seres com direitos à vida e outras coisas, né? Então, com uma outra forma mais humanitária. Então, mas ele acha que essa mudança vai realmente levar muito mais tempo, vai demorar, e eu concordo com ele, né? Especially because we are in the brinks of also the age of Aquarius, which has more than 2,000 years. So maybe those shifts that we are talking about Pluto in Aquarius and Jupiter, Saturn in Aquarius, and age of Aquarius coming somehow, as they say. So maybe really it takes centuries to shift. Maybe. I think our humanity is judged on how we treat animals, or we treat people who are people or other living beings that don't have the opportunity that we have. So I think it will be an interesting judge of our humanity and character in the coming years. Ele está falando que ele concorda realmente que com toda essa conversa que a gente tem em Aquário, sem esquecer que a era de Aquário, já disse que já entrou, começou, está começando, vai começar ainda, vai levar 100 anos, mas de qualquer forma, eras levam mais de 2.000 anos, e ele disse que ele quer acreditar que a humanidade, que é simbolizada por Aquário, ela é julgada, seu caráter é julgado de acordo com cada indivíduo e cada sociedade trata outros seres humanos e trata os animais também, né? Como a gente trata os outros, né? E eu concordo com ele também. Okay, so we have this part covered. We have maybe more 15 minutes to go. Anything else that you'd like to mention, Frank? Well, I think the conjunction of Jupiter and Saturn in Aquarius on the 21st of December is the very start, as you say, of this period of conjunctions in air signs over the next few hundred years. And we have an invitation, because it's Aquarius, to see not only how we want to treat each other, but also how we should be more forgiving of ourselves. Aquarius at its best is a sign of tolerance, a sign of liberté, égalité, fraternité, the famous trio. And I think we're being invited at the end of this year to step in into other people's lives with more compassion and respect for their beliefs, their even if they're very different from our own,
And I'd like to think that we all have an opportunity to do that with the conjunction, to embrace other people's viewpoints, even if they are very, very different from our own. Okay, I will translate this, and I will leave you thinking about the importance of Jupiter, Saturn, and then Pluto in Aquarius, and regarding associations, astrological associations, clubs, organization, ok? Bom, vou traduzir agora o que ele falou, que é assim, continuando a falar sobre esses trânsitos dos planetas Vêter em Aquário, essa importante conjunção de Júpiter e Saturno no primeiro grau de Aquário, que vai acontecer em 21 de dezembro, está pertinho aí, não é? E que a gente falou que os próprios astrólogos tradicionais consideravam muito, né? Eles têm esse encontro Júpiter e Saturno a cada 20 anos, né? Geralmente num signo do zodíaco na mesma quadruplicidade, que é signo de terra, os 3 signos de terra, ou de ar, né? E que dos 200 anos agora aconteceu menos em 1980, 81, que foi em Libra, no ar, mas em signos de terra. E agora vai começar de novo, depois de 800 anos, porque são 4, fogo, terra, ar e água, 4 elementos. Ele acha que realmente é o começo do começo de um período em que o cosmos está nos convidando a ver a outra pessoa com aquelas qualidades, né, da Revolução Francesa, de liberdade, fraternidade, de comunidade, né? Ele acha que Aquário é um signo realmente de tolerância pelas diferenças, pelo outro, de valorização do outro, né? E a gente também está sendo convidado a nos olhar a nós mesmos com mais tolerância, com mais compaixão e mais respeito por nós mesmos e pelos outros, para as diferenças dentro da família, na comunidade, na sociedade, nos países, respeitando principalmente as crenças e as diferenças, né, pessoais e culturais. Ok. So already we're starting to see more, obviously, internet astrology, more there's a huge burst again with the millennials coming in to astrology, lecturing on it, teaching, learning, etc. That's the first thing we're seeing, a big explosion at the moment of that. Tá bom. A outra pergunta que eu fiz, né, para ele, antes da gente traduzir, foi como ele via essa passagem de Júpiter, Saturno e depois Plutão no signo de Aquário, que tem uma relação, né, também coletiva, como a casa 11, de grupos, de afiliados, de sociedades, de grupo de estudos, e para nós aqui, de associações de astrologia, organizações astrológicas. Ele disse que certamente uma mudança, acontecimentos nessa área vão ser visíveis, principalmente porque já estamos vendo, principalmente na geração dos millennials, né, do pessoal que agora já estão com 20 anos, por aí mais ou menos, eles já estão usando muito a internet para troca de ideia, para estudo, para palestras, para lives, para cursos à distância, né? E a internet já está sendo uma presença que possivelmente vai aumentar. Eu acrescentaria, vou dizer para ele, que principalmente com a pandemia, nos forçou a mudar, inclusive, esses congressos que a gente se reúne no hotel, no auditório, que é muito bom para abraçar pessoas, autografar livros, e isso forçou já as entidades a fazerem um tipo de congresso à distância, né? E creio que a gente vai ter que conviver por isso nos próximos séculos, inclusive. I agreed with what you said, and I added saying that the pandemic, amidst all of this, also forced people to adapt to big conference that used to be in hotels, that we could hug each other and sign books, but now we had no choice but to do even the great conferences online. And that's going to be something, hybrid, half and half, or in the future, we're going to have more and more of that, probably. I'm finding in London that
giving people the option of coming into London and being in live classes is still popular, but people do like the luxury of staying at home, watching it later, being in their pajamas or whatever, and not having to come out and engage. And it's making us perhaps a little bit socially lazy in many ways. Again, I'm going to translate this, but I'll leave you with the question. Do you think that it's equally for everybody or most of bodies, the tendency to that, or it is related to temperament? You know, for the introvert, extrovert, you know, people who still having a chance would stay home or having a chance would still go there. Okay. Eu vou traduzir o que ele falou. Ele está dizendo que em Londres ele já está percebendo isso, que algumas pessoas ainda têm essa vontade de se encontrar em sala de aula, não é, o encontro ao vivo para trocar experiências, que é uma experiência social, mas tem outras pessoas também que veem o outro lado dessa comodidade de você assistir uma coisa em casa, relaxado, sem ter que estacionar o carro, não é, que você pode estar com seu pijama, você pode parar, tomar um café e continuar. Então, no geral, ele acha que essa tendência vai fazer a gente ficar socialmente preguiçosos também. Aí eu perguntei para ele se ele acha que essa tendência é genérica, particular para o tipo de grupo, tem a ver com os temperamentos introvertidos, extrovertidos das pessoas. Ele vai responder agora. Ok. Okay. I imagine it's making people who isolate easily stay away. So I think it's making us isolated as a society, and the people that love to be out and mix are probably doing it, or they're stepping back and frustrated. You know, I imagine it's complex. I imagine it's for people like me, who I do a lot of traveling, a lot of teaching. I'm enjoying the rest, but then a lot of people aren't. Ele está dizendo que muitas pessoas, que ele acha que, no geral, nós estamos ficando isolados com essa comunidade desses encontros virtuais, não é? E que algumas pessoas preferem, como ele tinha comentado antes, mas é um assunto bastante complexo, que para ele é difícil definir, porque ele fala pela experiência própria dele, já que ele tem esse tipo de viajar, de encontrar pessoas, não é? Mas que, no geral, ele concorda que as pessoas, então, socialmente, estão ficando mais com a tendência de isolamento ou de, como ele disse antes, preguiças em se encontrar e se dar o trabalho a viajar para se encontrar. What I want to add is that I think Saturn in Aquarius will encourage astrologers to be more professional, hopefully, more ethical. And if we're not, then there will be stricter rules governing how we act and work as astrologers. Okay, like ethic. Yes, legal things. Ethical codes, legal. Yes, we might need more professional insurance, or we might. I think I'll say a bit more about that in a moment. Yeah. Okay, I'll translate that, and I'll leave you thinking about this. Equally, what you said about the schooling, the formation of astrologer now, having to know more of astronomy, celestial mechanics, or hard things that in math or wherever that's structured. Like how do you say that when you go to college you have like a list of credits to fulfill? Okay. Yes, the curriculum. Okay. Ele disse que acha uma coisa que ele gostaria de falar mais sobre a passagem de Saturno por Aquário, é que a astrologia em geral, os astrólogos profissionais vão sentir esse peso, essa necessidade de ter uma formação, de ter uma posição, uma postura mais profissional, mais ética perante a comunidade, com responsabilidades. Se isso não acontecer, eles vão ter que lidar com lei, porque são
talvez regras mais rígidas de atuação profissional, não é? Ter algum tipo de seguro profissional, de má prática, para, né, coisas assim, que tenham muito a ver com Saturno. Realmente, isso aconteceu, né? Eu acho que a gente não vivenciou há 30 anos atrás, quando Saturno esteve em Aquário. Aí eu perguntei para ele se ele acha que essa mesma estrutura e regras de seriedade vai ser aplicado na formação do astrólogo, no currículo, na escola, né? E mais a fundo nas questões né, antigas, como mecânica celeste, astronomia, matemática, e ele vai responder agora. Ok. I think that astrology, there are a lot of people that want astrology back in the universities. They want it back academically. And if it ever went mainstream, and then it would lose so much of what we can teach about it, I think. And I absolutely respect people who want to get a MA or some sort of qualification in astrology. That's always, if they're interested, then they should do it. But I think what you don't want to do is astrology has always been on the edge, on the outside. And if you mainstream it, it ends up with a particular narrow curriculum of what you can and cannot teach. And that will then mean we're less free to explore things. Yeah, I agree with you. I'll translate that. And I thought about medical school, how it changed from the past, when people, a lot of, folk medicine was, have to be curbed because of academic medicine. Medical school, things like that. Bom, eu fiz essa pergunta da formação. Ele disse que realmente há uma tendência, e há pessoas que desejam, de ter um currículo mais formal, de ser aceito, de voltar para a universidade, uma formação acadêmica, né? Ele respeita esse desejo e acha que isso pode acontecer mesmo, mas, por outro lado, ele teme que trazendo assim trazendo para o seio da comunidade acadêmica, ou enfim, dessas coisas, não sei como dizer a palavra aí, isso pode perder um pouco a liberdade de criação, perder a espontaneidade do tipo de ensino, porque se existir uma grade, um currículo, isso vai dizer o que pode e não pode ser ensinado, o que pode e não pode ser praticado pela astrologia. Então, esse risco se corre, e eu falei que isso aconteceu com a medicina, não é? Desde a Grécia, da Idade Média, passando para a universidade moderna, né? Então, todos aqueles terapeutas, os médicos, né, não têm mais licença para atuar. I think so. I'm not suggesting that astrology has to go back to being scientific, but I think with the resurgence of a lot of traditional tools in the past 30 years, we need to look at astrology not as a fortune-telling subject, one that can scare people, but one that should remain empowering, and one that should be about self-discovery rather than prediction or condemnation or judgment. And I think this is hopefully what the Aquarian stuff will reopen again. There will be very ethical astrologers who are helping people rather than scaring them. And I think that's a big issue at the moment. I agree with you. And the same way, let's say psychology, some schools say, no, we are just going to study and teach Freud, psychoanalysis. Other people say, no, there is Jung, and other schools, they say, no, this is only one correct. So maybe if that happened with astrology, say, we are going to just teach traditional astrology, say,
oh, but we want to be like modern astrology or this and that. So maybe this difference, I would translate that. Bom, ele está falando realmente que assume que que faz parte dessa era de Aquário, entre aspas, né? Não é a grande era só, mas essa época em que Plutão está em Aquário, Saturno, Júpiter em Aquário, que a gente possa ser mais tolerante com as outras, com todas as visões da astrologia ou das disciplinas de academia que são ensinadas, né? E que a gente junte, por exemplo, as pesquisas com tecnologia, as pesquisas modernas, né, sobre assuntos variados até do passado, com os estudos da prática tradicional que já veio da astrologia, que possam caminhar juntas, né? E mostrar que a astrologia hoje ela está diferenciada do que muita gente confunde com horóscopo, ele falou fortune teller, que é como se fosse a adivinhação ou né, sobre um oráculo da sorte, por exemplo, que assusta as pessoas por achar que eu tenho um destino determinado, né? Como fala, fatalista determinado, e que ao contrário disso, que a astrologia possa ser essa disciplina, esse conhecimento, saber que empodera as pessoas para ser dono do seu destino, dono da sua vida, para tomar decisões, se autoconhecer, conhecer os outros. Aí eu deixei ele com uma pergunta. Ok. Okay, how are you doing? We agree on that. Yeah. All the risks. Yeah. I think. Eu falei uma coisa. Eu falei mais assim que realmente isso aconteceu com medicina, com a psicologia, em que sou um autor, só psicanálise, ou só Freud, ou só um tipo de medicina, né? Remédio alopático pode ser estudado, a homeopatia, o junguiana, as outras coisas, né? Cromoterapia não pode ser estudada. Então a gente corre esse risco também, que talvez a democracia de Aquário não desconsidere ou dê um jeitinho para que a gente não fale que só pode ser ensinado e praticado na universidade a astrologia tradicional ou só pode ser praticada a astrologia moderna, né? E isso vai ser muito desagradável. I just translated the last part about Freud, psychoanalysis and stuff. Okay. Well, I wish everyone best. Thank you so much for doing this, and big work of you translating everything and thinking in two brains at the same time, two hemispheres maybe. Two hemisphere. Okay, I don't know. We are not able to see the questions, but if you have any or you have some, we can, answer privately. Eu disse a ele que a gente não teve oportunidade, eu não estou tendo aqui, de ver as perguntas, se alguém digitou, então a gente pede desculpa por não ter respondido, a gente chegou ao final do nosso horário, mas que vai ficar à disposição no canal dele, no meu canal do YouTube depois, e a gente vai ver com carinho as perguntas e vai tentar responder por lá, a quem tiver interesse, tá? Ele agradece a oportunidade de estar aqui com a gente, eu agradeço também a disponibilidade dele, e a gente deseja a todos, então, uma boa parte, agradece a presença de vocês. I thank you again for your time and generosity. Frank, was very nice chatting with you about the thing we love, astrology, and we could stay here longer like we did in the conferences. We would stay, chatting and having coffee for hours. But I think what's really great to have this experience here. And thank you very much. Hopefully we'll do that again sometime in the future. Okay. Thank you for arranging it, and thanks everybody for watching. Thank you. Ok, thank you. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Obrigado.